Boa noite, pessoal. Vamos lá para mais uma live de terça-feira aqui no perfil. Hoje nós vamos receber a queridíssima Beth Lessa, do perfil E Agora DP, é uma especialista em departamento pessoal. Nós vamos ter uma live aqui muito bacana, vamos conversar aí sobre direitos trabalhistas, sobre departamento pessoal, sobre o que os empregados e as empresas precisam saber neste momento de crise. Hoje nós tivemos aí mais uma lei sendo sancionada, que institui a MP 936, vamos conversar bastante sobre ela. Nossa convidada já chegou aqui, pessoal. Deise, boa noite. Jota, boa noite. Douglas, advogado, boa noite. Pessoal, vai dando coraçãozinho aí na tela pra gente, pro Instagram avisar que nós estamos aqui ao vivo. Enquanto isso, eu vou chamar aqui a nossa convidada. Coraçãozinho aí para que o Instagram avise que nós estamos ao vivo. Oi, Beth, boa noite. Olá, boa noite, Kênia. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Um pouco corrida, né? Com todos esses estudos aí sobre a nova que foi sancionada hoje. Eu vi também que você estava aí cheia de afazeres, com todas as dificuldades do departamento pessoal. Mas eu quero primeiramente te agradecer, Beth, por ter aceitado o meu convite de estar aqui hoje para nós conversarmos, tirar as dúvidas do pessoal. Muito prazer, tá, te receber aqui, é uma honra para mim. Eu vou abrir a palavra para você, para que você se apresente, conte um pouquinho da sua história, do seu trabalho. Ai, Kênia, eu que tenho muito a agradecer pelo seu convite. Como você já disse, a gente conversou hoje durante o dia, eu acho que a gente tem muito em comum, a gente gosta de estar ajudando todo mundo, amigos, que não é conhecido, pessoas das redes sociais que têm dúvidas e com uma linguagem fácil de ser entendida. Então, eu acho que por isso que a gente se encontrou e eu acho que eu já falei que a gente tem até futuro, tem muita coisa pela frente ainda para rolar. Exatamente. Muito E bom. assim, não é? E ajudar é muito bom, é sempre muito bom. O que eu tenho para falar é que assim, a Kênia, ela é advogada, ela atua também na parte trabalhista. Eu sou especialista na área de departamento pessoal e recursos humanos. Eu tenho minha consultoria, que ela é essa consultoria. Eu atuo em várias empresas, em várias cidades aqui do interior de São Paulo. E eu entro nas empresas para diagnosticar os problemas e eu faço orientações quando tem algum funcionário interno. Eu formo o funcionário interno. Então, assim, eu tenho a vivência de muitas empresas, de muitos ramos de atividade, e assim, o que a gente pode ver hoje é que está todo mundo com problemas de entendimento das novas regras. O departamento pessoal, por exemplo, eu também tenho uma cliente minha que ela tem um escritório de contabilidade, eu faço também essa parte operacional de folha, que eu adoro, isso para mim quase que é uma distração, assim, fazer essa parte operacional, eu gosto ainda, então eu faço, e vocês não imaginam como é difícil o dia a dia, porque assim, eu tenho os dois lados, né? Eu faço a consultoria e eu oriento e falo, olha, você é pessoa, você tem que fazer isso, isso, isso. E eu sempre trabalhando junto com o advogado para saber todas as regras bonitinho. Agora, a pessoa que está lá na outra ponta para colocar em prática, é muito difícil, é muito trabalhoso. Lidar com pessoas não é a mesma coisa que lidar com máquinas, então cada um tem a sua particularidade. Cada empresa, eu falo que a empresa é um organismo vivo, que também tem a sua cultura. Então, a gente tem que valorizar muito esse profissional, porque no meio de uma loucura, de uma pandemia, do dia a dia, além de você trabalhar, porque, Kênia, hoje em dia, nas empresas aqui no Brasil inteiro, as pessoas confundem muito o que é departamento pessoal de RH. Muito. Geralmente, confundem muito. E assim, é uma coisa totalmente diferente. Elas se entrelaçam, lógico, uma apoia a outra, se complementam, sim. Mas departamento pessoal é toda a parte burocrática, toda a parte de legislação trabalhista, de aplicar
disciplina, de ver todas as regras, ajudar na medicina e segurança do trabalho. E o RH também ajuda na medicina e segurança do trabalho, mas o RH o quê? É mais treinamento, desenvolvimento do pessoal, fazer a parte motivacional, análise de desempenho. Então, mas aqui no Brasil, assim, acho que 80% das empresas é uma menina para fazer os dois. Então, está muito difícil, sempre foi complicado, está muito complicado. E hoje, Kennedy, só trazer uma para o pessoal que te segue também, hoje foi o último dia de pagamento da primeira parcela do fundo de garantia que foi suspenso numa das nossas MPs. E o governo, assim, o portal da Caixa, eles não se prepararam adequadamente para a avalanche de pessoas entrando no sistema para gerar essas guias. Então, eu, por exemplo, fiquei até 1h30 da manhã tentando gerar essas guias. E daí você manda para o cliente no dia do vencimento, entendeu? Então, hoje foi Foi muito. difícil. Eu gerava a guia e ainda o banco ainda dava errado o código de barras. É difícil, né, Beth? Mas foi muito bom você fazer essa introdução e fazer essas pequenas, esses ajustes, essas diferenças para que o pessoal entenda exatamente o que é um departamento pessoal, o que é o recursos humanos e como você disse, nós estamos fazendo uma live aqui agregando, porque eu tenho aqui a parte Sim. do direito, a parte legislativa, você aí com toda a sua experiência e é incrível isso porque agrega muito valor, porque são Uhum, diferentes, são coisas que se complementam. E uma uhum. coisa que a gente vê muito, que você acabou entrando no assunto, a questão das empresas, a maioria das empresas no Brasil é justamente isso, é uma menina do RH, do departamento pessoal, e a maioria das empresas ainda não tem a consultoria de um advogado trabalhista ou até um advogado que faça ali algum seja pelo menos um consultivo ali dentro para fazer aquela Uhum. primeira análise. Não é a realidade das nossas empresas ter esses profissionais. E por isso que o problema está se agravando mais. Por quê? Porque a consultoria ela é preventiva, ela é para prevenir coisas piores que podem acontecer. E aí muitos empresários falam mesmo assim, eu não tenho, minha empresa não tem condições de ter essas consultorias. Só que quando a gente demonstra no papel o valor que ele pode ser condenado numa ação trabalhista, quando a gente demonstra o que uma ação pode prejudicar na empresa dele, acaba vendo que ter essas consultorias é melhor do que esperar chegar o problema, porque é muito pior, né? Até um certo dia eu fiz até um post assim que eu tinha visto uma empresa com um processo muito grande e que não tinha consultoria e que era simples de resolver. E até falei assim: uma ação trabalhista pode acabar com a sua empresa. E pode Sim. mesmo, pode fechar, porque é muito importante isso, né, Beth? E foi muito bom você trazer essas diferenças para que as pessoas possam entender, né? Gente, a gente precisa mesmo, todas as pessoas, todos os PJs, e assim, eu coloco isso em todos os meus vídeos, viu, Kênia? Eu falo o que está na lei, só que a gente tem as particularidades das convenções coletivas, dos acordos coletivos, dos regulamentos internos, então é tudo muito particular, e eu falo que tudo que a pessoa vai fazer alguma mudança, ela precisa ter um contato com o seu apoio jurídico, sempre é fundamental. Porque para você mudar um contrato individual, você tem que seguir a regrinha do artigo 468. Então, não pode, o funcionário não pode sair prejudicado, não pode mudar sem o consentimento de ambas as partes. Então, um apoio jurídico é fundamental. E daí, assim, eu trabalho em conjunto com o jurídico. Eu não faço, assim, essas mudanças. Por mais experiência que eu tenho, como eu falo, cada empresa é uma particularidade. Exatamente, Beth. E outra coisa que eu vejo muito assim, não é nem só a questão de prevenir, mas é questão também de diminuir custos. Muitas Sim, vezes a empresa está pagando ali algo que ela nem deveria pagar. Por exemplo, na reforma trabalhista que nós tivemos em 2017, tem muitas empresas que continuam fazendo alguns pagamentos que já foram até retirados com a reforma trabalhista ou que foram alterados, e como a gente teve aí uma flexibilização muito grande após a reforma, autorizando que as convenções coletivas e acordos flexibilizassem os direitos. Então, tem muita convenção coletiva falando que não é necessário pagar tal direito e a empresa continua pagando, porque é de praxe. E aí que a gente pode ver, a gente fala assim da consultoria só para prevenir, mas não, pode ser também
para redução de custos. Então, É, todo esse ajuste aí o departamento pessoal também é muito importante, porque tem essa vivência prática, tá ali, eu falo assim, que tá com a mão na massa, né, Beth? Que tá é, é, mas é como operacionalizando o negócio. é o que eu faço quando eu entro numa empresa, eu entro fazendo auditoria da folha. Porque pela auditoria da folha que você consegue saber se a convenção está sendo aplicada corretamente, se você pode reduzir custos, se você pode modificar a escala, se você às vezes se as alíquotas estão certas, porque o FAP muda todo começo de ano. Então eu inicio com uma auditoria e depois ali eu já consigo, boa parte dos problemas da empresa a gente já consegue identificar ali. Exatamente, Beth. Deixa eu só dar um oi aqui para as pessoas que entraram depois. Ah, Alexandre Rosentraub é o advogado também de São Paulo. olá, Alexandre. Estação Garcia Barbosa, Má Gonçalves, Fabrício, Douglas, boa noite, pessoal. Gente, eu não tô vendo nenhum coraçãozinho aqui na tela, viu? Vamos dando coraçãozinho aí. Deixe suas, É. deixe suas dúvidas aí, qualquer coisa que vocês queiram acrescentar aí no que a gente está falando. É muito importante essa interação aí para a gente conseguir. Olá, doutor Alexandre. Para a gente conseguir aqui explanando e ver o que vocês mais gostariam de ouvir. Eu já adianto que a live vai ficar salva lá no IGTV para assistirem depois, tá? A professora Juliana também está aqui, boa noite. Então vamos lá, né, Beth? Vamos começar aí Vamos. falando. Eu acho que você abriu uma caixinha de perguntas no seu Instagram, eu abri aqui também. Chegaram algumas perguntinhas, a gente fez um compilado, pessoal, das principais dúvidas que chegam para a gente na minha consultoria, na consultoria da Beth, para tentar aí diminuir as dúvidas de vocês mesmo. Vamos começar aí com o teletrabalho, Beth, que foi, eu acho que tem uma chuva aí de dúvidas, porque teve as alterações na legislação do teletrabalho. Vamos começar por aí? Vamos falar Sim. o que foi alterado com o teletrabalho. É necessário a autorização do trabalhador para alterar esse regime de trabalho? O que você me diz sobre isso aí? Então, foi na MP 927, né? Teve essa mudança, assim, o teletrabalho com a reforma trabalhista já foi introduzida, só que o que eles fizeram na MP 927, eles diminuíram o prazo para você colocar em prática. Então, você avisando esse seu colaborador com 48 horas de antecedência, não precisa nem formalizar nesse primeiro momento. Você avisa por e-mail, assim, pessoal, não mande áudio formalizando, falando, mande mensagens por escrito, e-mails, e daí você, lógico, depois você vai fazer um aditivo dessa mudança, né, que não vai ser presencial, vai ser home, e essa parte burocrática, tá? Lógico que nesse contrato, nesse aditivo, você vai ter que colocar tudo o que ele vai fazer, quais são os equipamentos que ele vai levar, que ele vai estar responsável, que a empresa também vai doar. Eu acredito que seja o ideal enviar cadeiras também, porque às vezes não tem uma cadeira adequada, a pessoa vai passar o dia todo, às vezes uma cadeira da cozinha não é ergonomicamente correto. Então, você dá subsídios para o seu colaborador conseguir trabalhar em casa. Porque nem todo mundo tem a personalidade para trabalhar no home office. Então, se você já subsidiar com todos os equipamentos, pelo menos fica menos dificultoso, não é verdade, Kênia? Agora, a parte de RH é assim, é uma pessoa que ela está saindo do seu ambiente de trabalho, ela está indo para a casa dela, onde geralmente às vezes está a esposa, o marido, ou então os pais às vezes também estão afastados, estão em casa, ou então assim, é outro ambiente, ela não está acostumada. Daí ela vai ter todas as metas dela. Então, o que eu oriento para todos os líderes, os proprietários de empresa? Traçar metas a pequeno, médio e longo prazo. Fazer um contato assim, de vídeo com essa pessoa ao menos uma vez por dia, porque essa pessoa ela está muito preocupada na casa dela, ela não sabe se a hora que ela voltar, ela vai ter ainda o emprego dela. Então, você tem que estar tendo essa dinâmica com ele, sabe? Levantar a bola do seu colaborador mesmo. Ele precisa disso, ele precisa de metas, ele precisa de incentivo e mostrar para ele que ele faz parte da equipe. Então, pessoal, uma vez por dia. Outra coisa muito legal também, que é o quê? Mandar um e-mail, eu tenho até modelinho de e-mail, mandar um e-mail para esse pessoal que está em home office, para eles, no final do dia,
passar tudo que foi feito, sabe? Falando assim, daí você dá um retorno, olha que legal, você fez isso, que tal fazer isso, sabe? Daí na próxima live do dia seguinte, fala, olha, eu recebi seu e-mail, gostei dessa atitude que você teve, mas esse caminho aqui também acho que vai ser legal. Então, trocar, sabe? Fazer essa troca com a pessoa. É fundamental, porque está tendo, assim, muitos problemas de depressão mesmo, das pessoas que estão em home office, porque saiu totalmente do ambiente, da zona de conforto dele. Mesmo que ele esteja na casa dele, ele está preocupado, não sabe se vai voltar, entendeu? Então, ter esse bate-bola com o seu colaborador é fundamental. Além da parte burocrática que eu falei do aditivo, ter esse contato também com ele diariamente, é fundamental. Beth, E muito importante que você falou da questão da depressão, só te interrompendo, até na live que eu fiz na semana passada, que foi com a advogada que trabalha comigo também da parte previdenciária, e a gente estava discutindo justamente que a gente tem recebido muita dúvida por se a depressão adquirida no home office, ela é doença ocupacional, vai ser acidente do assim, trabalho, a depressão, ou seja, tem tanta questão envolvida que eu falo assim, tá todo mundo desesperado, o empresário tá, com certeza, ele tá sendo muito prejudicado. Só que a coisa pode ficar pior. Então a gente sim, precisa estar pensando nos trabalhadores, naquelas pessoas que estão empregadas, porque exatamente como você falou, as pessoas não estavam preparadas para estar em casa. Principalmente, vamos falar assim, nós somos mulheres, a gente sabe como que é a dinâmica de uma casa. Então a gente tem filho, a gente tem casa para cuidar, a gente tem o almoço para fazer e ainda o trabalho, isso é muito complicado essa questão. E aí tá todo mundo assim, trocando a roda com o carro andando. Então a gente precisa exatamente, é isso mesmo. exatamente. Ou seja, colocou todo mundo em home office, mas é preciso ter um cuidado com esses trabalhadores, porque o que está ruim pode ficar pior, né, Beth? Sim, sim. E tem a parte também do controle de jornada, que você trouxe até esse probleminha hoje de manhã ou foi ontem. Tem ferramentas, né, Kênia, de a pessoa conseguir bloquear um horário que a pessoa tem acesso a um e-mail, que tem acesso ao programa. Então, criar essas barreiras de entrada e saída do trabalho também para não ter um problema futuramente da pessoa solicitar uma hora extra, entendeu? Então, se atente a isso também. Se você não tem UTI o tempo todo na sua empresa, provavelmente o seu helpdesk vai te ajudar nisso também. Então, colocar barreiras de tempo para a pessoa trabalhar naquele horário, a não ser que você autorize ele fazer uma hora extra. Seria ideal, inclusive, ter essa autorização por e-mail ou escrito pelo WhatsApp. Então, tudo muito documentado. Outra coisa que eu falo, documento nunca é demais, pessoal. Nunca é demais documento. Tudo no papel é o fundamental. Isso mesmo, Beth. Outra coisa que eu tava, quando você falou do controle de jornada, eu falei com você que tive um cliente que estava com esse problema, né? Porque funcionário respondendo e-mail mais tarde, fora do horário de trabalho. E aí eu comecei a pensar assim: existem pessoas que se dizem que trabalham melhor durante a noite. Ou até mesmo assim, a hora que meu filho está dormindo é a hora que eu vou trabalhar. Ou assim, a hora que a casa está mais tranquila e assim, é aceitável vamos dizer assim, essa resposta? Eu consigo trabalhar e concentrar só a hora que meu filho. Tudo bem, poderia ser se você fosse autônomo, mas quando você tem que deve explicações à sua empresa, ao seu chefe, você tem que cumprir as regras como se você estivesse dentro da empresa, porque na verdade é uma Exatamente. extensão da empresa dentro. Como existe o transporte fornecido pela empresa, o home office é uma extensão, né? Então a gente precisa sim olhar isso daí. Não é assim a hora que eu quiser trabalhar, é a hora determinada pela empresa. E aí tanto o trabalhador precisa seguir essas regras, quanto os empresários precisam também estar ali cobrando as Atentos. metas, vendo o que foi feito, Uhum. passando coisas reais, né? Um serviço que seja compatível com o horário de trabalho. Também não adianta colocar um serviço de 3 dias em um dia só, que você vai sobrecarregar, né, Beth? Não vai ter tempo. Exatamente. É o bom senso mesmo das duas É, partes, né? tem que ter bom senso. Exatamente, exatamente. E o teletrabalho, assim, acho que você acompanhou aí a reforma trabalhista, tudo que foi sendo discutido e para deixar o teletrabalho da melhor forma possível, porque é o mundo atual, né? Isso vai acontecer muito daqui para frente, então
houve aí essa preocupação de regulamentar o teletrabalho e agora veio todas essas mudanças aí, essas alterações, e a gente vai ter que se acostumar com isso aí, as empresas, os trabalhadores vão precisar se acostumar e fazer da melhor forma possível. É verdade, é verdade. Entrou algumas pessoas aqui depois, gente, boa noite, não dá para ficar Ah, falando. Thaisa! Oi, Thaisa! Tudo bem? Eu fico com medo de falar de alguns, deixar outros de lado, mas muito boa noite, gente. Muito obrigada por estar aqui, por estar nos ouvindo, contribuindo. Thaisa Demuno, né? Entrou. Boa noite, Ó, gente. o engenheiro também está mandando. Tá Ó, o perguntando, engenheiro. né? É. Lembrando de aplicar protocolos de SST, Covid, também para o home office. Sim, sim. Não é porque você está em casa que você também não tem que se. Porque se o seu empregador te colocou em home office, é assim, eu falo que é um ato de amor. Porque ele tá te resguardando. Então, se ele está pensando em você, você também precisa pensar em você. Então, se não saia o menos possível, a não ser que tem que sair mesmo. Então, você tem que colocar em prática também todo o protocolo de proteção do Covid. Exatamente, Beth, porque tem muita gente também, teve até algumas pequenas denúncias assim que eu presenciei de empregados que estavam com contrato de trabalho suspenso e estavam fazendo churrasco, outras coisas em casa. E isso assim é uma questão tão delicada, né, de se tratar. Nós trabalhamos só com questões delicadas, né? Mas isso é uma coisa assim. A não ser que poste na rede social para ter ali uma comprovação, mas é muito complicado, né, Beth? É muito Não é fácil. complicado. Eu tenho caso disso. Tem caso que assim, a pessoa estava com suspeita de Covid, uma cliente minha, e ela falou assim: Beth, suspeita. Eu falei: não, deixa ela em casa. No mínimo 14 dias. Deixou. Kênia, você acredita que ela arrumou outro emprego e ela foi trabalhar no outro emprego enquanto ela estava afastada da minha cliente? Meu Deus. Não, é surreal. Não, é impressionante. É impressionante É isso. demais, né, Beth? E sabe uma coisa que eu costumo falar assim? Sempre quando uma pessoa fala assim, mas os empresários querem só lucro, só visa isso, o empregado não faz nada direito, isso aqui. Eu falei, gente, existem pessoas ruins, donos de empresa, e existem pessoas ruins que são CLT, simples. Ou seja, não é porque a Sim. pessoa é empresário que ela é ruim ou porque ela é trabalhador ela é ruim. Ela é ruim porque ela é ruim. Não, Ela faz uma coisa é. dessa porque ela é ruim. É igual Porque o ser humano tem ruim e bom. exatamente. Eu não sei se você pegou algum caso, Beth, do benefício emergencial não conseguiu ser pago porque o trabalhador ele tinha pedido auxílio emergencial, Sim, sabe? teve gente. Olha para você ver o nível da pessoa, sabendo de todas as regras, pediu auxílio aí, estava travando o pagamento do benefício emergencial. Ou seja, gente, o auxílio emergencial é para uma determinada categoria e o benefício emergencial é para o CLT. Ou seja, o governo está Exatamente. tentando fazer a sua parte. Nós precisamos também fazer a nossa, não é mesmo, Beth? Com certeza. Tem que ter bom senso, sempre bom senso. Exatamente. Beth, deixa eu te falar que a gente já passou aí esse assunto do teletrabalho. Eu acho que não surgiu mais dúvidas aí, só o Maicon falou que use máscara, higienização das Sim. mãos, manter o distanciamento, caso tenha que sair. Muito bom. Uma questão aqui, pegando um ganchinho do que você falou, na questão do afastamento, né, Beth? Hum, Então, para a gente falar um pouquinho aqui dos casos que precisam afastar o trabalhador. Então, você já deixou hum, claro que casos suspeitos precisa afastar por 14 dias. Os contaminados, né? Claro, precisa ser sim, afastado. sim. E tem também aqueles que têm que tem contato com quem está contaminado, né, Beth? Também tem que ser afastado, né? Sim, está acontecendo isso. As pessoas, por exemplo, ela agora parece que estão fazendo um pouco mais de testes aqui em Limeira. Ah, mesmo quando não tem, as empresas estão procurando para pagar teste. Eu tenho já 3 clientes que pagaram o teste para alguns funcionários. Tem empresa que não dá para pagar para todos, né? Porque o que eu consegui de teste um pouco mais em conta foi de R$ 180. Então, imagina se você tem 20 funcionários. Não tem como, é inviável. Mas eles estão fazendo os testes e assim, tem que afastar, o médico dá afastamento até para a família que mora na mesma casa.
E a empresa precisa aceitar. Por exemplo, o seu funcionário, ele não está com suspeita, mas, por exemplo, ele mora com o pai, e o pai deu que ele está com Covid, e daí o médico ele já vai dar um atestado também abrangendo a família. Você tem que acatar aquele atestado que o pai dele trouxe para o seu funcionário. Então precisa também acatar, tá? Não tem como mesmo. Porque de repente, se ele entra com esse vírus na sua empresa e fica constatado, consegue provar que um outro funcionário pegou desse funcionário, pode causar um problema para você futuramente. Exatamente, Beth. E já falando assim, nessa questão mesmo dos afastamentos, como que tá a questão dos exames ocupacionais, Beth? Ficou suspenso, não está suspenso? Tem que fazer os periódicos? Como que tá? Então, pela MP, né, na 936, daí ficou suspenso os exames periódicos. Uh, Ali está dizendo que o demissional só que tem que fazer, mas eu oriento em admissional fazer também. Retorno ao trabalho eu oriento a fazer também, porque as clínicas estão abertas, entendeu? Então, tudo bem, periódico está suspenso, até vai, mas retorno ao trabalho, por exemplo, a pessoa afastou pelo INSS por alguma outra doença e está retornando. Faça o exame de retorno ao trabalho. Gestantes que estão voltando, faça o exame também de retorno ao trabalho. E os admissionais também. Então, o demissional, inclusive, que antes, se a pessoa tivesse feito há 90 dias atrás um exame periódico, quando você demitisse, dentro desses 90 dias você não precisaria fazer um demissional. Hoje aumentou para 180 dias. Mas, assim, eu falo, Kênia, que o nosso departamento pessoal RH, é assim, 60% é bom senso, tá? Se você tem dúvida, erre pelo excesso, quer dizer, aplique o excesso do que depois você ainda ter consequências. Então, se você mesmo assim, 180 dias, se você vê que está com algum problema, faça o exame demissional, mesmo assim, mesmo que não tenha tá dentro desses 180 dias. Eu sempre oriento a fazer. Eu ia te perguntar justamente isso mesmo, Beth, porque eu acredito assim, quando a gente passa uma consultoria para os clientes e aqui o que a gente está fazendo aqui na rede social, eu acho que as pessoas elas querem saber a nossa opinião sobre a legislação, né? Porque assim, a gente sabe que as nossas legislações elas dão margem para várias interpretações, como a gente estava conversando um pouquinho mais cedo. Várias coisas dentro da lei, você interpreta de uma forma, eu interpreto de outra, então qual é a nossa opinião diante da lei? Pode suspender o exame? Pode, a lei está autorizando. Você recomenda fazer isso? Então, eu acredito assim, é justamente a sua opinião mesmo que eu acho que as pessoas querem ouvir. Por quê? Por causa da vivência prática. O que você vivencia dentro das empresas? Qual a sua experiência depois de ter uma ação trabalhista? Porque a maior dor de um empresário na parte dos trabalhadores é ter uma ação trabalhista mesmo. Ninguém Sim. quer sofrer uma ação. Ou seja, qual que é a melhor forma de prevenir? Né? Ou mesmo tendo uma ação trabalhista, qual a melhor forma de evitar que o valor seja muito alto? Então, muito bom você colocar a sua opinião, da forma que você orienta, viu? Nós tivemos aqui a Laís Soares. Boa noite, meninas. Se meu funcionário for afastado por mais de 14 dias por suspeita ou contestação do Covid, perde direito ao 13º e férias? Não, assim, a não ser que ele entre pelo INSS e ele receba, porque no INSS, quando ele paga o benefício de auxílio-doença, ele paga a proporcionalidade do 13º para ele no afastamento. Mas, assim, os afastamentos do Covid, eu não sei, Deus do céu, se ele ficar internado, ser entubado, tem gente que fica meses entubado, daí, assim, automaticamente, a partir do 16º dia, ele já vai entrar pelo INSS e o INSS vai se incumbir do pagamento desse 13º. Mas isso, o próprio sistema, Laís, o sistema da folha de pagamento, a hora que a moça do TP vai lançar no sistema que ele foi afastado, a partir do 16º dia já fica pelo INSS, o sistema já ele não calcula mais essa proporcionalidade. Então pode ficar tranquila, mas assim, até o 15º dia ainda é pela empresa, ou a partir do 16º, só que daí pelo INSS. Ela
complementou a pergunta, né? Como fica o pagamento de salário desse funcionário pela empresa, né, Beth? Durante esses. Até o 15º dia, sim, pela empresa. Exatamente, exatamente. Obrigada, viu, Laís, pela sua participação. Boa noite, gente. Pessoal que está entrando, Leslie, Fer, Gabriela, muito boa noite para todo mundo. Ela colocou, entendi. Pensei que a regra seria diferente. Não, não é. Isso não mudou. Isso não mudou. O que mudou é assim que antes a empresa só era obrigada a abonar quando recebia aquele atestado formal, amarelinho. Hoje não. Um atestado aquele feito mesmo é no papel sulfite, que tem às vezes tem o logo da Santa Casa, o logo do posto e tá escrito assim que fulano está se afastando, mas também tem o pai, a mãe e os nomes embaixo. Agora você precisa acatar também. Antes era só aquele amarelinho, né? O atestado médico, agora esse também você precisa acatar. Entendi. Até que colocou aqui, muito cuidado na emissão de CAT por Covid, ok? Exatamente. Eu sempre recomendo assim, Beth, também, que as empresas elas acompanhem o afastamento pelo INSS, elas vejam por qual é o motivo que está sendo afastado, se foi reconhecido ali pelo INSS alguma doença ocupacional ou um acidente do trabalho, a empresa precisa fazer esse acompanhamento, não é só simplesmente chegou lá, foi no INSS, fez a perícia, recebeu o benefício e pronto. Tem muita diferença aí entre um afastamento por doença ocupacional e um por auxílio-doença normal, que não seja em decorrência do trabalho. Então, as empresas precisam ficar de olho nisso daí. A principal diferença é a hora que ele retorna do INSS, se for uma doença ocupacional, você vai ter que fornecer estabilidade para esse funcionário de 1 ano. Isso na CLT, tem que também ver a particularidade da sua convenção coletiva. Mas pela CLT ele ainda tem 1 ano de estabilidade, então precisa seguir mesmo. No deferimento do auxílio-doença, ali tem o código. Se você jogar aquele código no Google, você vai saber qual é o tipo de afastamento. Se for por doença ocupacional, se for por acidente de trabalho, se for por doença normal, auxílio-doença normal. Então, assim, fique atento mesmo, é fundamental isso. Exatamente, Beth. Eu falo isso até pelo seguinte: a empresa ela consegue fazer a sua defesa perante o INSS para poder ali apresentar suas provas que aquela doença não foi em decorrência ali do trabalho. E outra coisa também que pouca gente sabe, não é tão difundido, porque a gente costuma dizer assim que o INSS ele não é um órgão tão bom para fiscalizar, mas é a questão que o INSS ele também pode entrar com uma ação regressiva contra a empresa, requerendo ali o que ele teve que pagar se for em decorrência de um acidente de trabalho ou de doença ocupacional. Isso é pouco difundido porque a gente sempre brinca entre os advogados. O INSS ele é ruim para fiscalizar, então muitas vezes ele não entra, mas há a possibilidade do INSS pedir aí esses valores que teve que arcar, tá? Boa noite, Direito da Escola, Doc Startup, boa noite, pessoal. Muito obrigada pela presença. Beth, muito legal aqui sua presença, viu? Tá agregando muita coisa. É muito legal essa vivência do outro lado, de quem faz ali o operacional, a sua opinião, sua vivência sobre o que você está aplicando nas empresas e o que está sendo aí, que tem maior dúvida. E uma coisa que me surgiu agora, Beth, e que a gente tem, como que você está orientando os seus clientes na forma de ter provas, comprovar que elas estão adotando as medidas corretas? Nossa, a hora que a gente falou sobre isso, eu também ia falar. Já pelo menos 5 clientes meus receberam aquele e-mail do Ministério do Trabalho. Você já ficou sabendo desse? Que é um e-mail orientador, está escrito lá, só orientador. E eles pedem o quê? Que eles respondam, então, pessoal, precisa responder. Ele é verídico. Lógico, se você falar assim, não sei, estou na dúvida, liga no Ministério do Trabalho, porque ali tem o númerozinho da notificação. Liga no Ministério do Trabalho para confirmar, mas você precisa responder por quê. Se você não responder, você depois vai ter a visita presencial desse auditor fiscal do Ministério do Trabalho. Então, como que eu estou orientando os meus clientes? Eu já tenho até um textinho para isso também, viu, Kenny? Para quem puder precisar responder, eu já tenho. Tire foto de tudo. Primeiro, você entregou a máscara? Eu tenho também um modelo de entrega de máscara para a pessoa assinar. Você entregou álcool gel para a pessoa ir embora? Por exemplo, tem um cliente meu que eu fiz um kit transporte urbano. Nesse kit eu coloquei luva, álcool gel e máscara.
Teve alguns clientes que colocaram luva descartável e teve outros que eles compraram luva de tecido, que é aquela luva que se usa em produção, que tem aquelas bolinhas, Sim. 2 pares, que daí a pessoa lava todo dia. Então, eu achei legal também, dê um documento que você está entregando, colhe a assinatura. Tire foto de tudo e guarde. Tire foto que você colocou álcool em cada estação de trabalho, que você modificou a sua toalha de tecido para uma toalha descartável, que você colocou placas orientadoras na empresa toda de como o funcionário deve agir, da higiene das mãos. Então, tire foto de. Ah, se você afere a temperatura do seu funcionário quando entra, tire foto também aferindo a temperatura, da prancheta que você anotou as temperaturas. Então, tudo deve ser documentado, porque hoje está sendo um e-mail, amanhã pode ser eles estando presentes na sua empresa. Então, documento que você entregou todo esse equipamento, colha individual de cada funcionário e fotos de tudo que você colocou para prevenção. Foto e guarda, deixa tudo guardadinho. E se recebeu e-mail, responde com tudo isso, coloca tudo em anexo, junto com o textinho que eu tenho. Se alguém precisar, é só entrar em contato que eu tenho. Eu ia falar isso agora, Beth. Que dicas preciosas que você está dando aqui, viu? Olha, quem está assistindo a live aqui, quem vai assistir depois, pega essas dicas aí, porque é muito interessante. Justamente essa questão aí do transporte urbano, de você fornecer o kit e pegar. Beth, eu me veio aqui uma coisa e agradecer você, porque, gente, nós advogados, quando a gente pega para fazer uma defesa de uma empresa que tem um bom departamento pessoal, que tem um bom recursos humanos, o nosso trabalho ele fica muito mais fácil, porque vem É, tudo é. bonitinho. Por exemplo, para você fazer uma defesa numa ação de doença ocupacional, ou até perante o INSS, uma defesa administrativa, e aí a empresa vem e me entrega essa quantidade de provas, fotos, que entregava um kit de Nossa, transporte uma urbano, maravilha. tudo documentado. Gente, o trabalho do advogado ele fica ali mastigado, ou seja, a gente precisa Sim, escrever só a tese, porque as provas estão todas ali. Beth, muito sim. obrigada, gente. Se tem alguém aqui do Imagina. departamento pessoal, do recursos humanos, preste atenção nessas dicas, siga o exemplo, porque acredito que é por isso que você tem o sucesso que tem, Beth, e está aí na luta, está aí assessorando tantas empresas, tá? Ah, Parabéns. obrigada, Kênia. Deixa eu Obrigada. ver Obrigada aqui. mesmo. O Mazinho tá boa noite. Com a mudança de horário por conta do Covid e redução da jornada, a empresa pode determinar novo horário sem voltar para o antigo que estava sem algum tipo de votação dos colaboradores? Deixa eu ver se. Então, o que eu teve uma cliente minha um cliente meu que é um dos shoppings daqui de Limeira. Então, o que aconteceu? Fechou shopping, abriu shopping, fechou shopping agora de novo. Então, é inevitável ter a mudança de horário, por exemplo, da pessoal da limpeza. Eu não tenho necessidade de ter as meninas da limpeza todos os dias lá no shopping, porque não tem cliente no shopping andando. Ela só precisa o quê? Manter em ordem a parte administrativa, que o pessoal do administrativo continua trabalhando lá no shopping. Então, o que tem que acontecer? Tem que avisar com uma certa antecedência. Hoje, eu acredito que a gente pode até usar como analogia a MP 936, que pode avisar com 48 horas de antecedência. Utilize também isso, avisando no mínimo 48 horas de antecedência, que vai ter uma mudança, e faça um aditivo também de contrato. Eu tenho também um modelo de aditivo de mudança de horário, eu tenho aplicado nesse meu cliente do shopping e assim, não tem problema desde que seja comunicado e que, lógico, que você não saia prejudicado na quantidade de horas, que não vai ser o caso, né? E nem na parte também salarial, não pode diminuir também, a não ser que utilize a ferramenta da 936, que agora virou lei, depois a nossa amiga Kênia vai poder explanar bem sobre isso, né, Kênia? Da redução que ela está autorizando a fazer, que é as 3 porcentagens que podem. Fora isso, pode mudar o horário, mas utilize todas as ferramentas de aditivo de contrato e avisando com antecedência. Daí pode sim. Exatamente, Beth, desde que permaneça ali o horário que foi acordado, né? Não Sim, as ultrapasse. 44 semanais, isso. Exatamente. Eu até recebi, Beth, não foi cliente, mas foi de uma moça aqui no Instagram, ela me mandou pelo direct, acho que no fim de semana.
muito preocupada, porque assim, é aquilo que eu falo, tanto a empresa quanto o trabalhador, principalmente, ele não tem consultoria, ele não tem alguém para poder Não, falar, e dificilmente ele tem condições de pagar ali um profissional para fazer essa consultoria. E ela estava discutindo justamente isso, que ela teve o contrato de trabalho suspenso, suspenderam todos os benefícios que ela tinha, não pediram para ela pode. voltar, aí pediram para voltar a trabalhar no mês de junho, mas agora a empresa fez A redução? apresentou lá no empregador web como se tivesse feito um novo contrato, um novo acordo individual para reduzir o salário mais 30 dias, mas elas trabalharam normal durante o mês, ou Ah, seja, é uma situação muito indelicada, né? E assim, tá tudo errado. E é muito tudo complicado. errado. E a pessoa não tem noção do direito, Não. porque a mídia está divulgando um pouco, mas assim, os próprios repórteres, eles não têm aquela vivência jurídica mesmo para falar, nem na vivência do departamento pessoal para poder explicar, né, Beth? Porque assim, É, é difícil até para nós advogados explicar de uma forma que seja fácil das pessoas entenderem. Que foi até o é, que você falou no início, foi uma coisa que eu me propus a vir para as redes sociais e falar, foi justamente a linguagem que a população possa entender. Não a é, linguagem jurídica, algo mais fácil, facilitar para que as pessoas possam entender. Só que está é. acontecendo muito esse tipo tanto para o lado que a gente está falando aqui, nem defendendo um nem outro, né, Beth? Porque está havendo, tanto para o lado do trabalhador aí que está com o contrato suspenso ou com redução de jornada, que está trabalhando em outros lugares, como você disse, quanto a empresa aí faz o acordo, mas pede para o trabalhador trabalhar Trabalhar horário, normalmente. né? Tem uma É. pergunta aqui, Beth, que foi feita no privado aqui. Eu confesso para você que eu nem sabia que tinha como, viu? Aqui Olha embaixo só, tem um ponto de interrogação. que E legal. deixa eu só agradecer aqui o Doc Startup. Que bom que você veio para as redes. A população agradece. Nossa, muito obrigada. Olha o tamanho do sorriso. Não, hoje eu recebi um post aqui de uma pessoa, porque eu divulguei a nossa live, e eu recebi um post de um contador, falou assim, nossa, a Kênia é advogada maravilhosa. Eu falei, já mandei para ela, é tão gostoso na Kênia. Pois é, Beth. Aí você falou, eu falei, gente, mas me segue, então deixa eu ver lá quem é. E aí eu falei, gente, é muito gostoso isso, né? Muito bom. É, É gratificante, Beth. Mas deixa eu ler é, a pergunta aqui para você. tá. A pessoa falou o nome, mas acredito que ela não quer que revele porque fez aqui no privado. A pessoa recebeu sobre o depósito de um valor de FGTS por conta da pandemia. Você tem informação? Como Você ficou assim? Eu sabendo não... de alguma coisa, Beth? Parece que a pessoa recebeu algum valor de FGTS. Mas eu não entendi a pergunta, porque assim, foi liberado o fundo de garantia agora, mas eu não entendi a pergunta dele. Se a pessoa pudesse ser um pouquinho, mas eu não entendi. Porque assim, foi liberado o fundo de garantia, agora está sendo, né, O conforme o valor mês do do. salário, né? Que é até R$ 1.045. Tá pegando primeiro, só fala um pouquinho dessa regra, tá pegando primeiro das contas inativas de menor valor, pegando esses valores até chegar nas contas na conta ativa, né, se a pessoa tiver um emprego ou dois, até chegar na conta ativa. Então ele está liberando até R$ 1.045. Pode ser então que essa pessoa esteja com uma surpresa que a empresa dele, que ele trabalha, não esteja recolhendo o fundo de garantia. Acredito que seja isso. E tem muitas pessoas que tiveram essa surpresa, que na hora de liberar agora o fundo de garantia não tinha saldo, porque às vezes a empresa não tem recolhido o fundo de garantia. Pode ser isso. Manda aqui de novo quem foi que mandou aqui na É, perguntinha privada aqui para esclarecer. Se foi esse valor de um salário, provavelmente tenha sido isso. Foi a medida provisória 944, né, Beth? Se eu não me engano, foi. o número A dela 900, e autorizou foi. o saque. Chegou aqui a perguntinha. Deixa eu ver, porque essa função é nova aqui para mim, ó. Que A empresa legal. mandou o recado que seria depositado esse valor sem solicitar. Se foi o valor de 1.045, É provavelmente isso. é. Agora eu acho que eu entendi. É assim, que ele ia conseguir sacar esse fundo de garantia, mesmo que ele não quisesse. Mas o que acontece? Eu coloquei pessoal, eu coloquei aqui no meu Instagram
Depois dá uma olhada lá nas minhas postagens, eu coloquei, assim, são 9 posts explicando tudo sobre o fundo de garantia, que é dessa medida 944. Está dizendo que se você não pegar se você não utilizar esse dinheiro, depois de 90 dias ele volta para sua conta do fundo de garantia. Se você não quiser, também parece que você tem que avisar com alguma antecedência. Eu não me recordo a fundo, porque assim, é tanta coisa que vai acontecendo. Se a gente for guardando tudo no nosso hardware, a gente fica louco. Eu tenho lá para consulta. Mas eu fiz um post, depois, se você tiver interesse sobre isso, como voltar esse dinheiro para sua conta, tá tudo lá. Se você quiser tirar, também tem lá o aplicativo. Eu coloquei todos os links do aplicativo de que você deve utilizar para poder utilizar esse dinheiro, porque assim, o que eles liberaram agora não dá para sacar, viu, Kênia? Só dá para. Igual está acontecendo com o auxílio emergencial. É, pode pagar contas, mas depois, eu acho que só depois de um mês que vai conseguir sacar esse dinheiro. Então, tem todas as datas lá, o calendário dos dois jeitos estão lá nesse post que eu fiz. Pessoal, entra aí no Instagram, o Instagram da Beth é E Agora DP. Entra É, lá nos é. posts dela. Se você não entender ainda com os posts, aí manda aqui no meu direct ou no direct dela Isso, a o gente e-mail explica. que você recebeu da empresa, a gente explica aí. Se a gente não Isso, conseguir responder, a gente pesquisa, olha e responde. A Beth é mais ou menos igual a mim mesma, não tem problema. é, O que não. precisar aí, a gente pode ajudar aí. O Fabiano Moraes chegou aí também, outras pessoas. O Maicon falou que os dois lados estão confusos. Realmente, gente, está muito complicado, Sim, né? E não tá fácil para ninguém, né, Beth? Tá muito não. A gente complicado. está orientando os dois lados, pessoal. Os dois lados a gente está orientando. E às vezes até familiares dos dois lados. Porque tá todo mundo muito confuso, muito perdido. E a gente tá assim, eu e a Kenny, a gente estuda o tempo todo. Então, por isso que a gente gosta de ajudar. Nem todo mundo tem tempo e também, às vezes, não dá. Cada um tem a sua, eu acho que tem o seu ramo, sua atividade. Então, a gente está aqui justamente para orientá-los. E é tão complicado que eu falei assim, gente, eu imprimi, eu ainda preciso imprimir muita coisa, né? Mas eu imprimi aqui a lei hoje, e aí tô comparando aqui com a MP 936, e aí vou riscando, copiando, porque, gente, e aí deixo aqui, né? Falo assim, se precisar de qualquer coisa, a gente faz É, a consulta para ver mesmo, fazer essas comparações aí, tudo que a gente precisa fazer. Mas, Beth, no início eu só dei uma explanada da questão que foi sancionada a lei, né? E aí acabou que você me recordou aqui que eu deveria falar. Como já está em isso, por 47 favor. minutos e a gente está sem perguntas aqui, eu vou falar um pouquinho, então, gente, que hoje foi publicado o presidente Jair Bolsonaro. Vou falar que a medida provisória ela precisa ser passada por votação no Congresso e depois sancionada pelo presidente. E aí, ontem, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que converte a medida provisória 936 em lei, que é a questão da suspensão do contrato e a questão da redução de salários, né, Beth? Então, ou seja, o que Exatamente. essa lei veio fazer? Ela veio trazer segurança jurídica. Agora não tem mais como voltar atrás. O que foi aplicado Uh-uh. está valendo, porque enquanto é medida provisória, a gente ainda tem a questão de não ser convertida em lei, depois aí acontecer igual aconteceu com a medida provisória 905, né, Beth, do contrato verde e É, amarelo, do acidente de tragédia. nossa. Ou seja, então agora está autorizado, tá? E outra coisa que eu trago aqui é que com essa lei o governo ficou autorizado por decreto mesmo de prorrogar o prazo dessa suspensão do contrato e da redução de jornada. Então, se a sua empresa precisa ainda elastecer esse prazo ou se depois o seu patrão chegar para você e falar, é porque provavelmente o governo ele vai editar esse decreto aí prorrogando porque o prazo que foi dado de 60 e 90 dias não está sendo suficiente. Então, só Não. fazer essa explanação ainda, você quer fazer acrescentar alguma coisa aí, Beth, do que eu falei? Eu quero, assim, principalmente para as minhas amigas do departamento pessoal, Kênia, falar sobre a estabilidade da gestante que você falou para mim, que eu achei muito interessante. Justamente, Beth, é mesmo. O que mudou com a gestante? A MP 936, ela ficou um pouco confusa na questão da gestante e na questão também do aposentado, do empregado que está Uh-uh. aposentado. O que aconteceu no caso da gestante? Então, foi autorizado, agora pode mesmo fazer a suspensão e redução da gestante
E aí, o que que acontece? Se a gestante, durante a suspensão ou a redução, ela vier a ter o parto, ter o neném e começar a receber o salário maternidade, esse salário vai ser sobre a última remuneração antes da aplicação da medida, tá? E Uhum, a estabilidade, ela só vai começar, porque a gente sabe que a estabilidade da gestante são 5 meses após o parto, né? E além dessa estabilidade, ela vai ter também a estabilidade da lei, que são, por exemplo, se o contrato for suspenso por 60 dias, tem mais 60 dias. E esse prazo de estabilidade só vai começar a ser contado a partir de quando acabar a estabilidade da gestante, aquela lá da Constituição Federal. Então, teve essa uhum. alteração aí muito relevante, né? Porque foi a estabilidade da estabilidade. É. Tem essa questão. E agora também na questão dos empregados aposentados. Antes não poderia fazer, estava aí essa confusão, porque o benefício não, o governo não paga para quem é aposentado, mas agora pode fazer desde que a empresa pague o valor que seria do governo pagar. Então, vamos supor que o governo teria que pagar aí R$ 1.500, a empresa vai fazer esse pagamento e aí pode fazer a redução de jornada, de salário ou a suspensão do contrato. Foram essas E daí principais. esse valor que ele vai pagar, Kênia, que seria a parte do governo, no caso de aposentado, ele entra no, como uma verba indenizatória? Sim, Não sim, vai sim. ter, então, INSS Fundo de Garantia. Sim, sim, como indenizatória. Foi bem lembrado, viu, Beth? Ah, então tá bom. E assim, meninas, deixa eu só falar sobre, então, como vocês vão. Ah, pode falar, pode falar. Pode falar. Não, é uma questão que a lei vem trazendo, assim, que se a empresa fizer alguma ajuda compensatória, né, que tem ali, ela deu a oportunidade da empresa complementar alguma coisa ali, esse valor também é como verba Verba indenizatória. indenizatória, não vai incidir nada, tá? Daí não tem reflexo nem em 13º, nem em férias, nem em nada. Então, daí, só falando para as meninas que é o seguinte: então, se a pessoa, a gestante, vir a dar à luz durante a suspensão de contrato de trabalho ou a redução de jornada de trabalho, o que você tem que fazer? Você tem que entrar lá no empregador web e você então mudar a data, porque lá para o empregador web está correndo como se ela tivesse com o contrato suspenso ou redução de jornada de trabalho. Agora, lá no empregador web tem essa ferramenta onde você pode modificar esse aditivo do contrato dela, tá? Daí você modifica, porque daí também, na sua folha de pagamento também, no seu sistema, porque daí para o sistema poder calcular normalmente o valor que ela é de registro. É isso que a Kenia falou. Então, a licença maternidade, ela vai buscar pelo valor o salário base dela, para poder, porque assim, na folha de pagamento vai ser lançado, mas depois é descontado na GPS do empregador. Então precisa estar tudo bem alinhado, bonitinho, porque senão lá no empregador web está dizendo que ele está com suspenso, mas como que afastou licença maternidade? Então tem que fazer todos esses ajustes, tá? Exatamente, Beth, eu tô adorando essa live, nossa, porque assim, é um complementando o outro. A gente tem a É questão muito mais gostoso. jurídica e aí vem a questão operacional. Eu adoro isso, porque assim, a gente que advoga, a gente não faz essa questão operacional, ou seja, a gente precisa ir do departamento pessoal, a gente dá toda a instrução, no caso, para a empresa, e aí a parte de departamento pessoal dela operacionaliza ali o trabalho, e aí tá muito legal isso, porque a gente vai complementando aí, né? Dá um oi É, aqui para quem entrou depois, a arquiteta Tatiane Serpe, o Vitor, a Eleusa, que é uma grande advogada também de São Paulo, da parte previdenciária. Obrigada, Eleusa, por estar aqui. Malu Barros Araújo. Ô, Beth, que a gente legal. sabia que ia passar bem rápido, né? Já tem 54 minutos aqui na Não live. acredito, eu falei para você, Kênia, que a gente ia ver, não ia nem perceber. Não é? Eu falo assim, eu converso muito, gente. Eu amo conversar. Eu tô sofrendo muito com a questão da quarentena, porque eu preciso ter esse contato, assim, as lives estão sendo ótimas, porque eu consigo aí conversar, eu adoro que as pessoas ficam mandando mensagem aqui pra gente interagir, Eu mas eu também. sabia que ia passar rápido mesmo, né, Beth? Foi muito. A gente precisa marcar mais, né? Porque tem tantas perguntas ainda para serem respondidas. Pois é, menina, e aí a gente vai começando a conversar e tudo, mas Beth, ó, a gente entrou em 55 minutos, e aqui o Marco falou SST, jurídico, RH e DP,
devem estar Tudo alinhados. junto, Justamente, eu falei totalmente. isso, viu, Michael, no início, e eu falo assim, gente, é tão importante, e nós que somos, eu falo, Beth, nós que somos dessa área, a obrigação é nossa de demonstrar isso para as empresas. Hum, hum, Então, eu sempre hum. falo com os meus colegas, gente, nós é que temos que demonstrar que o nosso trabalho é necessário, que a gente pode Exatamente. contribuir, porque realmente o empresário ele está muito preocupado dele ter mais gastos. Quanto mais eu vou ter um técnico de segurança, eu vou ter um RH, um departamento pessoal, um advogado, depois ali um tributarista. Então, assim, realmente são muitos gastos, mas não ter esses profissionais é pior. Então, é dever nosso mesmo, é a gente que tem que mudar essa cultura mesmo e trazer para o preventivo. Eu sou fã da prevenção, da consultoria, É, eu também. do extrajudicial, dos acordos, eu gosto muito. A judicialização, para mim, eu sofro de ter que fazer porque eu acho assim, gente, é tão custoso, é tão caro, é tão demorado e agora a gente vê aí tanto tempo que os processos ficaram suspensos, ou seja, é nossa obrigação, viu, Marco? É a gente que tem que mudar aí essa cultura, é a gente que tem que fazer diferente, não é, Beth? Você concorda? É. E a hora que eu vou fazer, vou fazer reunião com um possível cliente, eu falo que isso não é nenhum custo, é um investimento. Ele está investindo na empresa dele. E assim, trazendo profissionais que tenha toda essa bagagem, porque assim, que nós estamos vendendo é conhecimento, é todo o know-how que a gente adquiriu durante anos trabalhando em várias empresas e tendo todo o contato, você na parte das ações trabalhistas. Então, a gente está levando o nosso know-how. Então, assim, é um investimento. E assim, se eu acho que é fundamental a gente, além, no meu caso, eu entro lá, eu posso instruir a funcionária dela, que nem sempre é uma pessoa que tem tanta informação, ela foi contratada como auxiliar administrativo, então a gente entra lá justamente para auxiliá-los. E assim, trazendo isso que o Maicon disse, eu tenho você na parte jurídica, tenho uma outra amiga minha também, que é advogada jurídica, ela me ajuda bastante, advogada trabalhista, e tenho também todos outros profissionais que é na área de medicina ocupacional, que está sendo muito importante, porque, Kênia, semana passada, todas as manhãs, era 7 horas da manhã, eu recebia mensagem no WhatsApp de gente, Beth, deu positivo para um funcionário, qual o protocolo que eu faço? E esse médico, ele chama o Dr. Wagner, ele tem uma clínica também de medicina ocupacional, e ele aceitou fazer uma live comigo na segunda-feira da semana que vem. Então, a gente tem que trabalhar hoje mais do que nunca em conjunto com esses profissionais também da medicina ocupacional. Que ele ficou indignado. Eu falei assim, ele falou, Beth, mas esse seu cliente não tem um médico do trabalho? Eu falei assim, doutor, deixa eu te apresentar a realidade. Só a gente sabe. Beth, muito legal. Então vai ser segunda-feira. Que horário, Beth? Já avisa para todo As mundo de, aí, porque tem muita gente seguindo aqui. Gente, já começa a seguir o Instagram da Beth, porque lá ela também fala assim, com uma linguagem super fácil. Eu tô sempre lá também aprendendo com ela. E pode seguir, é Agora DP. Então ela vai fazer essa live. É na segunda, que horário, Beth? Às 19 horas. Às 19 horas. Amanhã eu já vou fazer o post, já vou começar a divulgar, porque eu acho que muita gente precisa assistir essa live, porque ele vai trazer muita informação. Tá uma loucura a vida dele, porque o Covid interiorizou. Então, pessoal, é fundamental tanto empregados quanto empregadores assistir essa live. Depois, na hora que você fizer o post, Beth, me marca, porque aí eu compartilho aqui, fica mais Tá, fácil para as pessoas seguirem. Gente, tá toda vez eu ok. esqueço quando eu faço live. Alguém dá um print aí na nossa telinha aí e manda para mim depois a foto para eu postar lá. Beth, ó, falta 50 segundos. Eu vou abrir aqui para você se despedir. Eu já agradeço você imensamente pela presença, por ter aceitado o convite. Eu amei. Já teve gente aqui, eu não lembro quem foi, que já pedindo mais vezes. Nós vamos fazer, com certeza, né, Beth? Deixa, Com vamos certeza. marcar aqui um dia e um horário que dê para as duas nessa vida corrida aí. A gente vai fazer sim, viu, pessoal? Beth, eu vou abrir aí para você se despedir, porque temos 30 segundos.
Pessoal, eu amei o convite da Kênia. Eu queria muito fazer uma live com uma advogada trabalhista. As minhas amigas que são advogadas, elas ficavam com vergonha, não queriam fazer. A Kênia caiu assim como uma luva para mim, porque ela tem a mesma linguagem que eu. Ela gosta de ajudar. Eu percebo nos posts dela que você gosta muito de ajudar, assim como eu, sem preguiça nenhuma.